meus pequeninos! Bom dia! Estamos aqui hoje para mais uma aulinha de religião. É verdade! E hoje a gente vai falar sobre a bondade que mora no nosso coração. E eu vou estar contando uma historinha para vocês que tá lá na nossa Bíblia. É verdade, mas antes nós vamos fazer a nossa oração agradecendo ao Senhor por Ele dar tanta bondade pra gente, não é verdade? Vamos fechar os nossos olhos e colocar a mãozinha da oração, tá bom? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por nos trazer até aqui para que possamos ouvir, Pai, mais das Tuas histórias, para que possamos crescer em graça e sabedoria, para que possamos fazer aquilo que Te agrada. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Sim, hoje a tia vai trazer para você a história de uma moça que se chamava Raabe. Essa história tá lá na nossa Bíblia, tá bom? E hoje a gente vai falar da bondade que a gente tem no nosso coração. Então, Raabe era uma moça linda. Ela morava lá na cidade de Jericó. E lá nessa cidade foi onde Deus falou com Josué, que Josué levasse o nosso povo, o povo de Israel, não é verdade? Aquele povo que já estava no deserto por 40 anos. Vocês sabiam que o povo ficou pelo deserto durante 40 anos? É verdade. E Jericó era a terra prometida, era onde Josué tinha que conduzir o nosso povo até lá. E lá nessa cidade tinha essa moça que se chamava Raabe. Essa moça, ela não tinha Deus na vida dela, mas ela sabia das maravilhas que o nosso Deus fazia, de ouvir falar. Então, ela ouvia falar dos milagres que o Senhor fazia, ela ouvia falar das maravilhas, das coisas boas, e ela acreditava, mesmo não tendo a vida dela com Deus, né? Ela acreditava em tudo aquilo que ela ouvia falar, das coisas boas que o Senhor fazia com cada um, e tinha um entendimento de que deveria ter um coração bom para agradar a Deus. É verdade. Então, essa era Raabe. Lá em Jericó, Raabe morava. Lá em Jericó tinha uns muros assim muito altos, mas eram muito altos. Além deles serem altos, eles eram muito largos. E em cima de um muro desses morava Raabe. A casa dela ficava em cima de um muro desses, lá no alto do muro. E o Senhor tinha prometido a Josué que levaria o nosso povo para esta cidade. É verdade. Então Josué mandou 2 espias para ver como era a cidade lá. E foram 2 espias lá para a cidade. Sendo que, quando chegou lá na cidade, lá tinha o rei, né? O rei e os guardas, todos na rua. Acharam aqueles 2 moços, 2 espias muito estranhos, e começaram a persegui-los. Porque queriam pegá-los, né? Para saber o que eles estariam fazendo lá. E será que esses moços iriam fazer alguma maldade? Iriam, né? Porque esses 2 espias que estavam lá, eles eram hebreus, né? Eles eram do povo de Cristo. E aquela cidade não pertencia. Aquela cidade adorava outros deuses. Então eles iriam pegar esses 2 espias que Josué tinha mandado e iam querer matá-los. Ai. Mas sabe o que aconteceu? Raabe os escondeu na casa dela. Essa era Raabe, ó.
ela os escondeu na casa dela. E quando os guardas chegaram lá, ela disse que não havia ninguém lá, que os moços realmente tinham passado por lá, mas tinham ido embora. E mesmo assim, os guardas procuraram e não acharam. Porque Raabe tinha escondido eles em cima do telhado e ninguém mais achou. E depois que os guardas foram embora, eles tiveram que descer pela janela de Raabe, ó. Eles desceram escondidos para poder ir embora. Então, Raabe salvou esses 2 homens da morte. É verdade. E esses 2 homens, antes de irem embora, prometeu a Raabe que a família dela e ela seriam salvos se ela cresce no Senhor. E ela cria muito, ela acreditava naquilo. E Raabe começou a conversar com Deus. E Deus começou a ver que ela realmente tinha um coração bom e que ela queria ser uma nova criatura, né? Ela queria acreditar mais a mais em Deus. Então, Deus preparou para que o dia que ele e o povo fosse habitar lá em Jericó, Raabe e sua família seriam salvas. E assim Deus fez. Não é verdade? O povo de Jericó ficava rondando, começaram a rondar a cidade em volta daqueles muros enormes e tocando seus instrumentos. E no outro dia, de novo, e tocava os seus instrumentos. Esse era o povo de Deus. E tocava os seus instrumentos. Faziam assim como Deus havia mandado. E no 7º dia que o povo estava fazendo isso, olha o que aconteceu. O muro de Jericó caiu. É verdade, mas e agora? Se o muro de Jericó caiu, Raabe não morava em cima do muro? O que será que aconteceu? Caiu, todos os soldados, ó, foram ao chão, não é verdade? E o nosso povo tinha chegado à cidade de Jericó, assim como Deus tinha prometido. Mas e agora? Cadê a casa de Raabe? O que aconteceu com ela? Não aconteceu nada com ela, sabe por quê? Porque a parte onde era construída a casa de Raabe estava lá, a casa dela e toda a família dela lá dentro. A casa dela não caiu e Raabe foi salva, ela e sua família. Assim como os 2 homens que ela salvou tinha prometido que quando voltasse ia salvar ela e a sua família. Mas vocês sabem por que isso aconteceu? Porque Raabe foi salva não foi só apenas por causa da promessa daqueles 2 homens, não é verdade? Mas sim porque Raabe tinha um coração bom. Mesmo não conhecendo a Deus, ela acreditou. Ela acreditou que ela seria salva, ela e a sua família. Então, a minha mensagem de hoje é essa. Vamos ter o coração bom e vamos crer, acreditar nas maravilhas que o Senhor pode fazer na nossa vida e na nossa casa. Não é verdade? Nós estamos num momento de pandemia, esse coronavírus. Então, nós precisamos acreditar que Deus vai fazer o melhor e acreditar que nós e a nossa família será salvo desse vírus. E termos o coração bom para ajudar as outras pessoas, tá bom? Um beijinho, fica com a nossa oraçãozinha de hoje, fica com a nossa mensagem de hoje. Teremos um coração bom e acreditaremos no nosso Deus que nos protege embaixo das suas mãos. Somos protegidos pelo Senhor, tá bom? Amém. Fiquem na paz. Josué lutar em Jericó, Jericó,
Jericó.